Bom, então essa questão aqui fala sobre aquele cenário dos bairros do Rio de Janeiro, né? Então, vamos lá. Traçando a gênese simbólica da sua cidade, o que é gênese simbólica, né? Gênese é o que? Era Gênesis, criação, né? De sua cidade. O narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na. Então, vamos lá. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo. Antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casas populares, né? O bairro do Queinho onde nasci crescia um deles. Então o que está falando assim, o bairro do Rio de Janeiro, ele surgiu lá, ele estava lá antes mesmo do cara nascer e de qualquer coisa existir ali. Aconchegado entre o Engenho Novo e o Andaraí, foi feito daquela argila primordial. Argila, tipo, imagina o homem sendo construído do barro, é esse barro que tinha lá, que se aglutinou em diversos formatos. Então, desde antes, quando só tinha barro, o barro se formou em cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho, e um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Então imagina o Rio de Janeiro, um lugar antes, né, de tudo, dos portugueses chegarem aqui, antes de existir qualquer coisa, só terra. Só que a terra ela já tinha o formato do Rio de Janeiro. Imagina que o barro ele soprava o vento e ele formava as coisas que já tinham lá no Rio de Janeiro, as favelas, os trens e tudo mais, né? Só que não tinha gente nenhuma, só tinha o barro. Mas não demorou muito, né? As suas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrê-las. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Então o que acontece? Ele está meio que falando assim que o Rio de Janeiro, os bairros do Rio de Janeiro sempre foram assim e vão continuar sendo assim, são uma paisagem eterna, né? De uma forma bem caricata e exagerada. Então, vamos lá. O que ele está falando? Qual que é o sentido estético? É a excentricidade dos bairros cariocas da sua infância? Cara, embora tenha algumas coisas que eu até acho que são excêntricas, eu acho que o excêntrico não cai aqui. Por quê? Quando a gente fala de excêntrico, a gente lembra de uma coisa tipo espalhafatosa, né? Um negócio colorido, chamativo, mas não, aqui é um cenário relativamente normal, né? Cães, moscas, morros, estação de trem, amendoeira, são coisas, né, de um bairro, tá? Então, B, perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Então tem traços deteriorados aqui, porque ele fala do pó, né? Ele fala do que? Fala do cemitério gigante, fala dos botecos, fala de cães soltos, moscas e morros. Então tem uma certa teorização desse cenário aqui que você imagina. E ele faz de forma caricata, né? Ou seja, ele conta uma historinha lá, uma história bizarra de que tudo era feito com argila primordial. Então, fortemente eu acredito que seja B. Importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. Não está falando de coisa histórica, né? Ele estava inventando. Diversidade dos tipos humanos identificados. Não. Experiência do cotidiano marcada pela necessidades e urgências. Não, nada a ver. Então, provavelmente é B, tá? Tipo, 95% de chance de ser B. Se não for B, é A. Tá? Se essa excentricidade for considerado aqui, que na minha visão subjetiva não é, então é B de bola, ok?